Dentro do grande salão do palácio, vemos uma garota caminhando lentamente em seu vestido azul escuro. Exibindo seu longo cabelo branco, ela se apresenta ao governante como Amário Avamari. O velho rei a acolhe calorosamente antes de se preparar para apresentar o convidado importante que está bem ao seu lado. A garota fica surpresa quando ouve o nome do grão-duque que se chama Victor Morte. Olhando para seus olhos dourados afiados, ela percebe que este é o famoso guerreiro conhecido como a Morte Caminhante. Mesmo nas partes mais frias da Terra, os soldados cansados sempre falam sobre seu poder inacreditável. Rumores dizem que ele é um combatente implacável e as pessoas olham para ele com uma mistura de profunda admiração e medo. Ela nunca esperou conhecê-lo pessoalmente e está completamente impressionada com o quão incrivelmente bonito ele é. O rei a chama de a melhor cavaleira do país, o que a deixa bastante envergonhada. Quando o duque pergunta se ela sabe lutar, ela responde que pode pelo menos se proteger. Ele pede o nome dela novamente, então ela se apresenta com orgulho como a Marion Avamari. De repente, o guerreiro assustador diz que seu nome é Victor Morte e oferece um acordo a ela. Caminhando lentamente em sua direção como uma sombra, o homem perigoso faz uma sugestão completamente louca. Do nada, ele a pede em casamento e promete torná-la a melhor saqueadora do império. Sentada sob o céu noturno, a garota começa a se perguntar se cometeu um grande erro ao concordar com isso. O casamento deles é realizado rapidamente apenas com um velho sacerdote e sem nenhum membro da família por perto. O duque diz para ela deixar todas as suas coisas para trás porque seus servos as trarão mais tarde. Tendo apenas seu corpo cansado e nada mais em seu nome, ela se prepara para deixar sua casa. Partindo no escuro, ela fica surpresa ao notar que eles estão viajando em carruagens separadas. Olhando pela janela, ela se pergunta por que aceitou essa proposta estranha sem dizer não. Mesmo assim, o dote enorme que o belo guerreiro ofereceu a ela era simplesmente grande demais para ser ignorado. Essa riqueza é suficiente para alimentar seu povo faminto por muitos anos, então ela decide aceitar sua proposta de casamento. Essa enorme quantidade de dinheiro esmaga imediatamente todas as suas preocupações e medos sobre o futuro perigoso. Mesmo que essa decisão a leve direto para uma armadilha mortal, ela acredita que a troca vale absolutamente a pena. Durante a jornada deles, um guarda educado pede desculpas pelo quarto simples e explica que o duque está hospedado em outro lugar. A garota se sente incrivelmente sozinha, enquanto o servo diz para ela chamá-lo se precisar de alguma ajuda. Ter um marido que a evita torna a viagem bastante estranha, enquanto os cavaleiros educados se recusam a olhar para ela. Seu coração bate rápido de ansiedade até que eles finalmente chegam a um castelo gigante que parece um lindo sonho. As doces criadas se curvam profundamente e dão as boas-vindas calorosas à nova duquesa em seu magnífico novo lar. Olhando para o belo guerreiro, ela nota seu cansaço extremo antes de ele pedir silenciosamente que ela o siga para dentro. Olhando para seu vestido velho, ela se sente completamente fora de lugar ao entrar neste castelo luxuoso. O duque a conduz para dentro e diz calmamente que eles compartilharão exatamente o mesmo quarto. Olhando ao redor do espaço gigante, ela vê espadas afiadas e armaduras perigosas penduradas nas paredes. A garota percebe que esse estilo pertence a um lutador de verdade em vez de um príncipe rico normal. Virando-se, o belo líder diz a ela que ela tem apenas uma tarefa principal a fazer aqui. Ele olha para ela e explica que ela deve ficar diretamente ao lado dele sempre que ele for dormir. A garota de cabelos brancos fica confusa e se pergunta se ele quer que ela fique acordada a noite inteira. O guerreiro assustador pega uma lâmina brilhante do suporte para mostrar exatamente o que ele quer dizer. Entregando a arma para sua nova esposa, ele ordena que ela cuide dele enquanto ele descansa. Ele até diz que ela pode atacá-lo com a espada se o comportamento dele se tornar difícil demais para lidar. Antes de se afastar, ele ordena às criadas que cancelem todas as festas e tranquem as portas da frente. Ele garante a ela que ela pode derrubá-lo sem nenhum rancor se o fardo pesado se tornar difícil demais de carregar. Depois disso, o poderoso duque diz à criada surpresa para cancelar o jantar deles e trancar todos os portões do castelo imediatamente. Dentro do quarto escuro, a jovem senta-se sozinha em uma cadeira enquanto seu marido se deita silenciosamente na cama enorme. Ela se pergunta por que ele fez um pedido tão estranho, mas o guerreiro afirma que ela obterá sua resposta assim que ele adormecer. O belo líder dá um aviso final dizendo para ela manter os olhos bem abertos se quiser continuar viva até de manhã. Apegando-se firmemente à arma pesada, ela tenta entender o significado misterioso por trás daquelas palavras arrepiantes. Rumores estranhos passam por sua mente sobre como o guerreiro perigoso se transforma em um monstro aterrorizante durante a noite. Olhando para a escuridão, a garota de cabelos brancos suspira profundamente e se prepara para uma noite muito longa e exaustiva. Apenas algumas velas trêmulas iluminam o quarto silencioso enquanto as horas passam lentamente na fortaleza tranquila.
O cansaço rapidamente assume o controle e sua cabeça começa a pender enquanto ela luta para evitar que suas pálpebras pesadas se fechem. De repente, a garota acorda assustada e chama nervosamente o Duque que descansa para verificar se ele ainda está dormindo pacificamente. O guerreiro adormecido de repente se levanta e pega uma espada afiada da parede. Apegando-se à sua arma, a jovem duquesa se prepara para uma luta enquanto as coisas ficam perigosas. Mostrando uma expressão fria, o homem caminha lentamente para frente, com um olhar completamente vazio em seus olhos brilhantes. Ofegante em puro choque, ela mal levanta sua lâmina quando o guerreiro rápido de repente a ataca sem aviso. Faíscas voam por toda parte quando suas espadas pesadas se chocam, e ela nota que o rosto dele não mostra absolutamente nenhuma emoção. A garota esperta percebe rapidamente que seu marido está se movendo em um transe profundo, enquanto sua mente ainda está adormecida. Desviando de um golpe letal, ela luta para surpreender, porque o lutador adormecido ainda é incrivelmente poderoso. Sabendo que não pode bloquear seus golpes pesados para sempre, a corajosa garota de cabelos brancos decide mudar sua estratégia. Deslizando rapidamente sob a arma massiva dele, ela o atinge no pescoço com o punho de sua espada para nocauteá-lo. Ela o golpeia e ele cai direto no chão com um baque surdo. Parada sobre o corpo dele, a garota olha para baixo com uma expressão completamente aterrorizada. Vendo seu marido no chão, ela imediatamente se arrepende de ter colocado toda a sua força naquele golpe. A jovem noiva se preocupa que possa ter ferido acidentalmente o poderoso guerreiro. Ela está com medo demais até para se aproximar para verificar se o duque inconsciente ainda está respirando. Abraçando sua arma no canto, ela se pergunta com que tipo de monstro assustador ela realmente se casou. A noite passa lentamente até que os olhos dourados do homem bonito de repente se abrem. Enquanto o sol brilhante da manhã brilha dentro do quarto, o Duque finalmente se senta e olha ao redor. Sentada silenciosamente perto da janela, a garota cansada segura a espada pesada firmemente contra o peito. Olhando diretamente para ela com uma expressão calma, o líder parece notar sua nova esposa observando-o. Prendendo a respiração, a garota de cabelos brancos pergunta gentilmente se ele finalmente está acordado. Sentado no chão, o Duque olha para ela e nota que ela ainda está viva depois daquela noite louca. Segurando sua arma, a garota pergunta se ele realmente esperava que ela morresse durante a luta selvagem deles. O belo guerreiro responde que está simplesmente surpreso ao vê-la ali de pé completamente ilesa. Ele se levanta lentamente do chão, enquanto ela observa cada movimento dele com extrema cautela. Olhando de volta para sua nova esposa, ele nota com que firmeza ela ainda está segurando o cabo pesado da espada. Seus olhos dourados afiados suavizam um pouco quando ele percebe quanta pressão exerceu sobre ela. O homem elogia sua resistência antes de dizer para ela descansar, enquanto ele finalmente deixa o grande aposento. Olhando para a saída, a garota de cabelos brancos ainda se sente incrivelmente tensa e confusa com suas palavras. As pesadas portas de madeira se fecham com força, deixando a jovem noiva completamente sozinha no quarto silencioso novamente. A exaustão finalmente assume o controle e ela cai no colchão macio para adormecer em um sono profundo. A luz brilhante da manhã brilha através das grandes janelas enquanto as horas passam rapidamente. A jovem pisca lentamente e abre os olhos depois de ter um descanso muito tranquilo. Sentando-se na cama enorme, ela fica chocada ao notar o quão tarde já é. Ela se lembra de como dormiu profundamente depois de sobreviver a uma situação tão aterrorizante e perigosa. Uma criada educada se curva profundamente perto da cama e a cumprimenta calorosamente agora que ela finalmente está acordada. Ela pede para se limpar primeiro e depois comer algo rápido. A criada revela que o mestre ordenou um banquete enorme para estar pronto no exato segundo em que ela acordasse. Olhando para a comida incrível, a garota se pergunta se realmente tem permissão para comer tudo isso. Em apenas alguns minutos, ela termina cada pedaço de comida na mesa. Olhando para seu prato vazio, ela de repente fica preocupada por ter comido demais para uma dama nobre. Uma mulher mais velha se aproxima e se apresenta como a governanta chamada Somona. A serva educada diz gentilmente à nova duquesa para pedir se precisar de alguma coisa. Aproveitando essa chance, a garota decide perguntar sobre seu marido e sua rotina noturna estranha. A governanta se curva respeitosamente e promete servi-la com lealdade absoluta. Ela repete que a jovem duquesa pode fazer qualquer pergunta sem hesitar. A garota olha diretamente para ela e pergunta sobre a condição estranha do duque quando ele adormece. Ao ouvir isso, a governanta suspira em choque e pede desculpas instantaneamente por seu erro. A serva explica que este assunto secreto é algo que elas nunca têm permissão para discutir. Sentindo-se um pouco nervosa, a garota diz rapidamente que está tudo bem já que ninguém se machucou de verdade. A mulher mais velha suspira e explica que o duque passou por uma guerra terrível que arruinou sua mente. Ele foi o único sobrevivente após uma terrível emboscada noturna na guerra.
A empregada explica que pesadelos horríveis atormentavam sua mente até que ele começou a caminhar sonâmbulo com sua espada. Ele tentou consultar médicos famosos e até amarrou as próprias mãos apenas para conseguir um pouco de sono agitado. Após meses de sofrimento, ele trouxe sua nova esposa para cá, esperando que ela tivesse um truque secreto para ajudá-lo. A mulher mais velha olha para baixo com arrependimento e explica o quão profundamente a guerra traumatizou o jovem líder. Ela menciona que, na verdade, ele não consegue dormir de jeito nenhum a menos que uma arma perigosa seja colocada por perto. Sentindo-se um pouco cansada, a garota pede gentilmente aos servos que limpem a mesa para que ela possa descansar. Antes de sair do quarto, a governanta curiosa de repente pergunta como ela conseguiu fazê-lo voltar a dormir. As empregadas congelam em choque absoluto quando a jovem noiva admite calmamente que deixou o duque inconsciente. A garota entende instantaneamente o fardo pesado do trauma porque já viu muitos soldados destruídos antes. Ela testemunhou muitas pessoas feridas no passado e sabe como é difícil escapar daquelas memórias sombrias. Ainda assim, ela nunca esperou encontrar esse tipo de tristeza profunda dentro de um guerreiro poderoso e terrível. Ela diz a ele que ele deveria tê-la avisado sobre o perigo, mas ele admite que temia que ela fugisse. A garota comenta calmamente que não tem absolutamente nenhum outro lugar para ir mesmo se quisesse escapar. O líder destaca que derrubá-lo sem se machucar foi um feito altamente impressionante. Ela pergunta se a cabeça dele está bem depois daquele golpe forte, mas ele diz para ela focar apenas na própria sobrevivência. Ele acrescenta que está feliz que as habilidades lendárias de luta dela sejam tão incríveis quanto os boatos afirmavam. A atitude fria dele a faz se perguntar se a dor extrema o tornou incapaz de se importar com os outros. O homem diz para ela ir dormir assim que seu dever estiver cumprido, já que ele nunca acorda duas vezes em uma única noite. Ela observa adormecer novamente enquanto o quarto rapidamente fica em silêncio mais uma vez. Tirando seu vestido elegante, ela veste roupas de combate confortáveis para se manter preparada para qualquer coisa. Prendendo o cabelo bem firme, a jovem garota se prepara para mais uma noite extremamente difícil no quarto escuro. Segurando a espada pesada, ela se senta silenciosamente em sua cadeira enquanto observa muito de perto seu marido adormecido. De repente, o poderoso líder desperta em um transe profundo e imediatamente avança com sua arma perigosa. Faíscas voam pelo quarto escuro enquanto os dois guerreiros se enfrentam e ela luta para conter a força massiva dele. Movendo-se com uma velocidade incrível, a garota inteligente por pouco evita um golpe letal e procura por uma abertura rápida. Escorregando por trás das costas dele, ela desfere um golpe rápido em seu pescoço, usando o punho pesado de sua espada. O forte duque desaba no chão instantaneamente e ela se preocupa por ter usado força demais mais uma vez. Apoiando-se em sua espada, a noiva cansada sente sua atenção desaparecer, mas se preocupa em causar danos permanentes à cabeça dele. Olhando para sua arma, ela percebe que golpear o lendário guerreiro todas as noites é uma estratégia muito arriscada. Arrastando seu corpo pesado, ela o ajuda cuidadosamente a voltar para a cama para que ele possa descansar em paz durante a noite. Olhando para seu rosto calmo e adormecido, ela se lembra de que ele prometeu não acordar uma segunda vez esta noite. Decidindo dormir no chão ao lado da cama, ela espera que este lugar a proteja caso ele acorde novamente. Olhando fixamente para o teto escuro, ela se pergunta quantas noites mais terá que sobreviver a este ciclo. Segurando sua arma com força, a jovem teme que esta situação perigosa possa eventualmente levá-la ao seu próprio fim. De repente, seus olhos se arregalam quando uma voz profunda e familiar a chama no quarto silencioso. Abrindo os olhos, a garota vê seu marido pairando bem acima dela com um rosto muito confuso. O belo líder olha para ela e se pergunta se ela realmente passou a noite inteira dormindo no chão frio. Ela fica irritada com o olhar sem noção dele porque seu sonambulismo selvagem é o motivo exato pelo qual ela não pôde usar a cama. Olhando de perto para o pescoço dele, ela nota que não há hematomas graves de seu golpe forte. O poderoso guerreiro esboça um sorriso surpreendentemente gentil que pega a jovem noiva completamente de surpresa. Um suspiro suave escapa de seus lábios enquanto ela luta para processar essa mudança repentina em seu comportamento habitualmente frio. Ele nota que ela pelo menos descansou um pouco antes de provocá-la sobre sua postura defensiva. A garota concorda educadamente e seu marido sugere imediatamente que eles desfrutem de uma refeição matinal quente juntos. Ela o observa se levantar e se pergunta se ele está finalmente começando a confiar nela após suas intensas batalhas noturnas. O jovem caminha em direção à porta com uma postura incrivelmente calma. Finalmente baixando a guarda, a garota de cabelos brancos coloca suavemente sua arma pesada no chão de madeira. Ela se levanta rapidamente para segui-lo para fora do quarto enorme.
Mais tarde naquele dia, ela explora o castelo gigante e aprende sobre a história antiga da família de seu marido. Olhando ao redor dos salões deslumbrantes, ela sente a enorme pressão de se tornar parte de uma linhagem tão lendária. Olhando para as pinturas antigas, ela percebe quanta riqueza e poder a Casa de Morte possui há séculos. Ela se lembra de como sua família pobre nunca pôde pagar por retratos e lutava até mesmo para sobreviver ao frio congelante. Balançando a cabeça, a garota para de comparar seu passado com esta família real que se tornou grão-duques 6 gerações atrás. O guia prestativo explica que esta família lendária serve ao Império com suas espadas há muito tempo. Olhando para as pinturas ancestrais, ela nota como cada membro se parece incrivelmente uns com os outros. Olhando para um retrato deslumbrante de seu marido, ela se pergunta como um guerreiro tão terrível pode ser tão bonito. Perdida em seus pensamentos profundos, ela de repente desperta quando o educado mordomo idoso pede para continuar o passeio pelo castelo. Ela concorda rapidamente e eles caminham por outro corredor enorme cheio de belas janelas e decorações douradas. O simpático servo idoso a conduz pelo castelo gigante enquanto explica a história de cada cômodo por onde passam. Cada cômodo que eles visitam parece extremamente luxuoso e apresenta alguns dos móveis mais caros que ela já viu. Logo, eles chegam ao grande arsenal que está completamente cheio de diferentes armas, escudos e poções únicas. Seus olhos brilham com pura excitação, porque ela é uma verdadeira guerreira que ama absolutamente tudo relacionado ao combate. She se apresenta educadamente ao mordomo chamado Diderik e pergunta se tem permissão para tocar nas armas. Pegando uma lâmina afiada, ela pergunta se o duque usa todas elas, mas Diderik diz que são em sua maioria coleções de família. A jovem congela de surpresa quando o mordomo lhe diz gentilmente que ela pode escolher qualquer arma que quiser. Ela pergunta se ele tem certeza absoluta sobre isso, e o mordomo confirma que foi uma ordem direta do próprio mestre. Segurando a espada, a garota se pergunta por que o jovem líder está de repente dando privilégios tão incríveis a uma completa estranha. Decidindo mostrar a contenção adequada, ela coloca cuidadosamente a arma de volta no lugar, em vez de ultrapassar seus limites. Sorrindo calorosamente, o velho mordomo nota sua falta de interesse em joias, já que ela claramente prefere armas a vestidos elegantes. O homem mais velho menciona que todos os servos do castelo já estão fofocando sobre suas habilidades de combate altamente impressionantes. Como ela tenta agir com modéstia, o educado mordomo revela que cavaleiros comuns não conseguem durar nem 2 rounds com o duque. Ao ouvir isso, a garota de cabelos brancos nota secretamente que esses cavaleiros só precisam lutar com seu marido quando ele está totalmente lúcido. Embora o mordomo sugira visitar os jardins, ela de repente para de caminhar após sentir o cheiro de uma comida deliciosa. Vendo a bela mesa, o mordomo a convida gentilmente a se sentar e desfrutar de uma refeição fresca preparada especialmente para ela. Estendendo a mão com um toque suave, ela pega uma fatia de pão fresco que ainda está incrivelmente quente vindo da cozinha do castelo. Para seu coração simples, um único pedaço de pão quentinho é um tesouro muito maior do que qualquer joia cara ou roupa real. Comer comida não congelada lhe traz alegria absoluta, mas um profundo sentimento de tristeza rapidamente invade sua mente enquanto ela come. De repente, o belo duque entra no grande salão de jantar e se pergunta se sua nova esposa já terminou sua refeição matinal. A garota diz rapidamente que acabou de terminar sua refeição, mas seu marido parece bastante desapontado com a notícia. Ele olha para ela com um olhar gentil e admite que, na verdade, queria tomar o café da manhã juntos. Suas doces palavras a pegam completamente de surpresa, porque ela nunca esperou que este guerreiro frio agisse de forma tão amigável. Ela se oferece nervosamente para esperar por ele no futuro e ele concorda com a ideia com um sorriso suave. O jovem líder promete alegremente retornar cedo na manhã seguinte para que eles possam finalmente compartilhar uma refeição quente. Em vez de se sentir feliz, a pobre noiva parece completamente aterrorizada enquanto encara seu belo rosto. Ela entra em pânico porque pensa que seus golpes pesados na cabeça dele finalmente causaram danos cerebrais permanentes. Afastando suas preocupações, ela visita a biblioteca do castelo e começa a ler quando seu marido de repente entra. Segurando os livros com força, a jovem explica que queria apenas pegar emprestados alguns itens de sua coleção. O belo duque se aproxima e a lembra de que tudo nesta propriedade enorme agora pertence a ela. Ele nota seu interesse em livros de medicina e ela rapidamente os esconde enquanto implora para que ele se deite e descanse. Ele pergunta como ela gostou da propriedade e menciona que seu castelo no norte é na verdade muito mais bonito. O líder descreve os invernos extremamente longos do norte que apresentam algumas das paisagens de neve mais bonitas. Ao ouvir isso, ela se lembra instantaneamente de seu próprio lar congelante, onde os invernos também duravam muito tempo.
Embora seu lar fosse pobre, ela sabe que as terras dele são ricas e ele promete levá-la lá muito em breve. O belo duque lembra suavemente a ela que este castelo gigante agora é o lar dela também. Atordoada por sua incrível gentileza, a garota de cabelos brancos só consegue olhar de volta para ele em choque absoluto. Parada ao lado da cama dele naquela noite, ela decide que bater na cabeça dele todas as vezes é perigoso demais. Quando o jovem ataca de repente, ela imediatamente avança e tenta imobilizar seu corpo pesado no chão. Fixando os olhos no alvo, ela luta para mantê-lo imóvel enquanto espera evitar lesões em seu cérebro. Abraçando os joelhos no chão frio, a noiva exausta percebe que quase estrangulou seu marido até a morte. Observando ele descansar, ela lentamente começa a entender seu estilo de luta único e a maneira como ele usa sua lâmina. Enquanto compartilham a cama pacificamente, a jovem se sente feliz porque contê-lo está finalmente ficando muito mais fácil. Enquanto caminha pelo jardim, a jovem é cumprimentada por uma criada simpática que traz um pouco de comida quente. Sentando-se em uma mesa totalmente decorada, ela olha para a enorme seleção de doces e se sente um pouco sobrecarregada. Pegando um lindo guardanapo, ela nota alguns bordados fofos que as criadas esforçadas fizeram apenas para fazê-la sorrir. A garota gentil se pergunta se realmente merece esse carinho, mas a serva explica que todo o castelo está agradecido. Graças à ajuda dela, o líder selvagem finalmente consegue descansar e a atmosfera sombria na mansão desapareceu completamente. Ouvindo o quanto todos a amam, a garota de cabelos brancos se sente profundamente tocada pelo elogio inesperado. Mais tarde, durante o jantar, seu belo marido pede desculpas por perder as refeições anteriores devido à sua carga de trabalho opressiva. Ele pergunta se ela gosta de comer sozinha, mas a garota rapidamente diz que não antes de compartilharem alegremente uma refeição deliciosa juntos. Segurando sua bebida quente, a jovem se sente incrivelmente tranquila neste refeitório gigante. Os servos gentis trazem alegremente um banquete enorme com muita comida quente e deliciosa. Sentados juntos, eles compartilham histórias casuais durante um jantar tranquilo que aquece seu coração solitário. Olhando para sua expressão suave, ela percebe que o jovem líder é totalmente diferente de quando se conheceram, mas ela ainda se lembra de seu lado sonâmbulo sombrio que aparece no meio da noite. Mesmo quando ele perde completamente a cabeça, seu corpo treinado se move como um verdadeiro guerreiro de elite. Submetê-lo exige tudo o que ela tem e geralmente termina com ele inconsciente no chão. A garota se sente triste sabendo que ele carrega o enorme peso mental de inúmeras batalhas brutais. Enquanto ela lutava contra feras selvagens para sobreviver, ela sabe que ele teve que lutar contra outros humanos para defender sua terra. Colocando-o na cama, ela percebe que lutar contra outras pessoas deve ter quebrado sua sanidade ao longo dos anos. De volta ao presente, ela passa a maior parte de seu tempo livre lendo um livro dentro da biblioteca. Quando seu marido entra no quarto, ela explica que lê porque não tem mais nada para fazer enquanto ele está fora. O duque generoso lhe diz que ela pode usar toda a mansão como quiser e deve pedir tudo o que desejar. E mesmo se oferece para construir um edifício completamente novo para ela se ela não gostar do castelo atual. Olhando para baixo para seu livro, ela explica suavemente que não tem absolutamente nenhuma necessidade de coisas tão caras. O jovem mestre diz à sua esposa para levar o tempo que precisar para tomar uma decisão e ela concorda suavemente. Descansando confortavelmente na cama, Macia, o belo nobre, olha de volta para ela com uma expressão muito relaxada. Olhando para ele, a jovem se pergunta por que ele ainda não está dormindo, já que já é muito tarde da noite. Seus olhos dourados brilhantes fixam-se nos dela enquanto ele se prepara para lhe fazer uma pergunta muito pessoal. Inclinando-se para a frente, o jovem duque pergunta gentilmente se ela finalmente o deixará usar seu nome real. A noiva surpresa se pergunta por que ele quer usar seu nome e pergunta se ele tem certeza absoluta sobre isso. Ela acha estranho que um governante poderoso trate um nome simples com tanto respeito e carinho. Olhando de volta para ele, ela diz que ele pode chamá-la como quiser antes de revelar que seu verdadeiro nome é Amarion. Olhando para sua espada, o líder decide chamá-la de Marion em vez de usar seu título completo. Ouvindo o novo apelido, ela repete a palavra em sua mente e a acha incrivelmente doce. Uma onda repentina de emoção a atinge quando ela percebe o quão diferente o tom dele parece agora. Ouvi-lo sussurrar seu apelido tão gentilmente faz seu coração bater mais rápido do que nunca. Sentindo suas bochechas arderem com um rubor vermelho brilhante, a jovem rapidamente vira a cabeça para o lado. O belo mestre então sorri e exige que ela comece a usar seu nome pessoal em troca. A garota entra em pânico porque chamar um grão-duque pelo primeiro nome vai totalmente contra todas as regras de etiqueta real. Sorrindo calorosamente, o jovem se pergunta por que ela está tão hesitante quando eles estão literalmente casados. Corando profundamente, ela sussurra suavemente o nome dele, o que instantaneamente traz um lindo sorriso ao seu belo rosto.
Ela desvia o olhar em absoluto constrangimento, enquanto seu coração bate mais rápido do que nunca devido ao comportamento gentil dele. Apagando as luzes, o líder relaxado diz que finalmente pode dormir em paz porque ela o está protegendo. Enquanto seu marido adormece em um sono profundo, ela permanece acordada com sua espada de confiança ao seu lado. Sentada sozinha, a garota corajosa percebe que nunca soube que seu próprio nome poderia soar tão suave e doce nos lábios dele. Na manhã seguinte, ela caminha pelas enormes terras do castelo enquanto pensa em sua repentina nova vida de luxo. Erguendo a mão em direção ao céu brilhante, ela se pergunta se o sol quente deixará sua pele bronzeada como a dele. Ela rapidamente se sente um pouco culpada por se comparar a um governante tão poderoso, embora ele seja seu marido. Um servo educado de repente interrompe seus pensamentos para anunciar que o mestre precisa de sua presença imediatamente. O duque está sentado em sua mesa de escritório discutindo alguns assuntos sérios com seu mordomo leal. Entrando no escritório, a jovem noiva percebe que seu belo marido parece incrivelmente preocupado hoje. Ela se aproxima da mesa e pergunta se algo está incomodando, já que sua expressão é tão séria. O jovem líder olha para cima e explica que ela agora deve assumir o controle total da administração de toda a propriedade. Ao ouvir essa notícia inesperada, a garota de cabelos brancos congela porque não sabe nada sobre administrar uma mansão. Ela admite nervosamente que só esperava ajudá-lo a dormir e nunca fez nada parecido antes. Sua mente volta para sua antiga fortaleza, onde ela só sabia brandir armas e lutar por sua sobrevivência. Seu marido parece completamente chocado depois de ouvir como sua infância foi difícil naquele lugar congelante. Ele rapidamente se aproxima e explica que só quer cumprir sua promessa de torná-la a maior dama do império. O mestre garante a ela que o mordomo educado ajudará em tudo para que ela não precise se preocupar. O mordomo mostra educadamente a ela o enorme escritório que agora é dela para usar como a senhora da propriedade. Ele coloca uma pilha de livros pesados na mesa e pede para a garota confusa dar uma olhada nos livros de contabilidade da casa. O homem prestativo explica que ele cuidará da matemática chata enquanto ela só precisa tomar as decisões divertidas. Ela fica completamente confusa quando ele lhe pergunta de que cor ela quer as cortinas para a próxima temporada de verão. A palavra cortinas instantaneamente a faz pensar em seu antigo lar congelante, onde as coisas eram muito diferentes. De volta à sua fortaleza de gelo, o único propósito das coberturas de janela era bloquear o vento frio do inverno. Ela sugere o uso de tábuas de madeira pesadas ou peles de monstros, o que faz o pobre mordomo soar em pura confusão. Suando nervosamente, o servo educado pergunta se há algum outro item simples que ela possa precisar para si mesma. Depois de pensar por um momento, a doce garota menciona que pode precisar de alguns sapatos que realmente caibam em seus pés. O velho mordomo parece absolutamente chocado ao saber que sua nova senhora está usando sapatos grandes demais. Ele entra em pânico ainda mais quando percebe que ela também está usando roupas básicas de hóspedes porque o castelo estava vazio. O homem frenético sai correndo do quarto gritando pela governanta porque isso é uma emergência enorme. A governanta idosa curva a cabeça em profunda vergonha por não ter fornecido vestidos adequados para sua senhora. Enquanto ela tenta confortar a mulher que chora, alguém de repente anuncia que um alfaiate profissional chegou. O estilista dramático imediatamente fica boquiaberto de admiração por sua postura incrível e seus lindos cabelos brancos. Quando a noite cai sobre o enorme castelo, a jovem se senta diante de uma deliciosa mesa com chá quente e bolos doces. Segurando sua xícara de chá, ela sente uma onda de profunda insegurança porque pensa que seu corpo pálido está coberto de cicatrizes feias. Sentada em frente ao seu belo marido, ela admira secretamente seu cabelo vibrante e sua pele bronzeada pelo sol. Sua mente volta para mais cedo naquele dia, quando o estilista dramático viu seus cabelos brancos pela primeira vez. O estilista entusiasmado rapidamente tirou as medidas dela e elogiou sua postura incrivelmente elegante e seus ombros retos. Tocando gentilmente em suas longas mechas, o estilista profissional permaneceu completamente maravilhado com a cor deslumbrante de seu cabelo. Em pé diante de um espelho gigante, a doce noiva ouviu que ficaria absolutamente maravilhosa ao lado de seu marido real. Apesar desses elogios gentis, a garota insegura ainda acreditava que seus próprios traços eram simples demais em comparação com os dele. Enquanto uma criada prestativa a vestia, ela se preocupava que as pessoas fossem rir deles quando estivessem juntos como um casal. Quando o estilista entusiasmado lhe mostrou o catálogo, a jovem entrou em pânico ao ver zeros demais na etiqueta de preço. Calculando o custo enorme, ela tentou recusar as roupas, mas a governanta severa exigiu que comprassem tudo. De volta ao presente, o grão-duque toma um gole de seu chá e pede desculpas por sua enorme falha em relação às necessidades dela.
e promete fazer com que alfaiates profissionais visitem a mansão regularmente para que ela possa escolher facilmente o que quiser. Olhando para sua expressão suave, a jovem noiva ouve que pode pedir absolutamente qualquer coisa que quiser sem se preocupar. O jovem duque olha para baixo enquanto diz à sua esposa que ela pode ter tudo o que desejar mesmo que não precise. Sentada na sala enorme, a garota silenciosa lembra ao marido que cresceu comendo comida fria nas terras fronteiriças. Ela explica que suas compras anteriores incluíam apenas conservas de vegetais e sucata de metal porque ela nunca quis mais. Olhando para baixo com uma expressão gentil, ela garante ao mestre que tudo o que ele já lhe deu é mais do que suficiente. Ao ouvir suas palavras, o belo líder segura a cabeça porque se sente culpado por tentar comprar a felicidade dela com presentes. Tentando animá-lo, a noiva inteligente sugere que eles deveriam treinar luta um com o outro durante o dia. O mestre parece completamente surpreso e diz que quer ver a espada que derrota seu lado sonâmbulo todas as noites. Embora ela geralmente não goste de lutas desnecessárias, a jovem acena gentilmente com a cabeça para aceitar o pedido dele. Um lindo sorriso aparece em seu rosto e ela percebe que ele parece muito mais feliz do que quando se conheceram pela primeira vez. Indo em direção à cama confortável, o belo nobre a chama de sua grã-duquesa enquanto se prepara para adormecer. Olhando para cima para sua esposa, o jovem diz que está incrivelmente feliz por tê-la ao seu lado, o que a deixa atordoada. Enquanto o assiste dormir, ela nota como seu belo rosto parece incrivelmente pacífico. A garota corajosa se sente profundamente grata por sua natureza gentil, porque ela nunca esperou tamanha bondade dele. Marion hesita em dizer essas palavras em voz alta, então ela simplesmente sussurra um boa noite silencioso para seu marido adormecido. No dia seguinte, uma coleção de belos vestidos chega à mansão e as empregadas rapidamente a ajudam a se arrumar. Seu belo marido de repente entra no quarto e encoraja calorosamente sua esposa a experimentar todas as roupas novas. Parada em frente aos espelhos, ela usa uma camisa branca elegante e calças pretas que servem perfeitamente nela. As empregadas animadas vibram em absoluto deleite, enquanto o jovem líder diz suavemente que ela está linda. O elogio doce a pega completamente de surpresa e faz seus olhos se arregalarem de espanto. Olhando para sua esposa deslumbrante, o jovem mestre a convida gentilmente para dar um passeio agradável neste dia ensolarado. Andando dentro de uma carruagem de luxo, a garota silenciosa se pergunta para onde eles estão indo durante esta viagem inesperada. O líder explica que eles estão indo para o campo de treinamento, onde alguns de seus cavaleiros de elite ainda estão baseados. Olhando pela janela da carruagem, ela percebe que esta é exatamente a mesma estrada que ela percorreu para chegar à capital. Ela nunca imaginou viajar por esta estrada novamente sentada bem ao lado do próprio e poderoso grão-duque. Logo a carruagem chega ao campo de treinamento onde os guardas saúdam ruidosamente o retorno de seu respeitado líder. Ao dar um passo para fora, seu marido apresenta com orgulho a jovem mulher aos soldados de elite que os esperam. Olhando para o grupo, ela nota instantaneamente a postura impecável e os corpos incrivelmente bem treinados deles. O mestre explica que esses homens formidáveis pertencem à ordem de cavaleiros mais forte de todo o Império. Ela se curva educadamente e se apresenta usando seu nome original de seu lar gelado e distante. Um silêncio pesado cai sobre a área enquanto os guardas chocados olham para ela com olhos completamente arregalados. A garota entra em pânico e se pergunta se disse algo errado para fazer todos parecerem tão profundamente confusos. Um dos soldados levanta a mão e pergunta à jovem se ela é na verdade uma cavaleira treinada. Ela de repente percebe que cumprimentou os soldados com uma saudação militar formal por puro hábito. Corando de vergonha, ela tenta rapidamente corrigir seu erro, usando em vez disso seu nome de casada correto. Outro soldado pergunta se ela realmente luta com o duque todas as noites e seu marido confirma calmamente que é verdade. Esta revelação repentina deixa todo o esquadrão completamente sem palavras e profundamente impressionado com sua nova duquesa. Os soldados ficam completamente maravilhados e começam a perguntar como ela consegue sobreviver lutando com ele a noite inteira. Vendo sua esposa ficar sobrecarregada, o duque protetor intervém e diz ao esquadrão barulhento para parar de assustar sua amada noiva. O ousado cavaleiro ruivo chamado Kautz reclama que eles estavam apenas super curiosos sobre a sua comentada obsessão por ela. Embora o mestre tente agir de forma totalmente séria e digna, seus soldados brincalhões apenas riem e dizem para ele abandonar o fingimento. Assistindo a essa interação casual, a jovem percebe que esses guerreiros lendários na verdade não são nada aterrorizantes. Ela pode ver claramente que o Grão-Duque e seus cavaleiros de elite são na verdade amigos próximos que confiam profundamente uns nos outros. No entanto, o brincalhão soldado ruivo ainda parece muito cético sobre as habilidades reais de combate dela contra o chefe deles.
O belo líder admite que também estava curioso sobre a força dela, e é exatamente por isso que a trouxe para o campo. Parados no meio do pátio, ambos pegam espadas de treinamento enquanto todo o esquadrão os observa ansiosamente. Segurando sua arma, o jovem mestre avisa sua esposa que derrotá-lo enquanto ele está totalmente acordado será incrivelmente difícil. A garota de cabelos brancos responde que lutar contra ele sonâmbulo já foi o desafio mais difícil de sua vida. O duque fixa seus olhos dourados e afiados nela, enquanto se prepara para lhe mostrar a verdadeira força de um governante supremo. Com um sorriso brincalhão, ele de repente avança para testar os reflexos dela e começa o combate intenso imediatamente. Movendo-se com velocidade perfeita, a noiva corajosa levanta sua espada e bloqueia facilmente o golpe pesado dele com precisão perfeita. Ela gira rapidamente o corpo para desviar o poder dele e prepara seu próximo movimento, que deixa os espectadores completamente sem palavras. A garota corajosa decide bancar a vilã e lançar o primeiro ataque para ver como ele reage. Pulando alto no ar, ela mal consegue desviar do golpe de espada incrivelmente rápido dele. Ela fica chocada com a velocidade imensa dele, porque ele se move muito mais rápido do que durante seus episódios de sonambulismo. Cada um de seus movimentos é totalmente consciente e sua lâmina afiada se move com extrema precisão. Aterrissando com força no chão de pedra, o pé dela desliza enquanto ela tenta desesperadamente manter o equilíbrio. A luta é real, já que ela mal consegue acompanhar os bloqueios e esquivas incessantes dele. Outro golpe rápido vem voando perigosamente perto de seu rosto, mas ela mantém os olhos bem abertos. O poder bruto dele a empurra até o chão durante a intensa luta deles. O mestre poderoso bloqueia o próximo golpe dela com absoluta facilidade enquanto mantém um rosto completamente calmo. Olhando de volta para ele com puro foco, ela se recusa a desistir da luta tão facilmente. Ela salta para trás com grande agilidade para criar uma distância segura entre ela e o nobre. Ambos os guerreiros ficam afastados por um breve momento, enquanto se observam cuidadosamente no pátio. Ela observa a suavidade com que o jovem lord muda de direção sem mostrar nenhum sinal de fraqueza. Olhando de perto para a postura dele, ela se pergunta se existe sequer uma única abertura em sua defesa perfeita. O coração dela gela quando ela percebe que sua arma de treinamento já tem uma rachadura enorme na lâmina. Levantando a mão, a jovem admite a derrota porque sua espada de treino quebrou oficialmente. Olhando para sua esposa corajosa, o belo duque sorri com uma expressão muito calorosa e orgulhosa no rosto. Enquanto toca a orelha, ela deseja silenciosamente ter podido tentar mais algumas de suas técnicas especiais antes. Os soldados que assistem ficam parados ali em completo choque porque não conseguem acreditar no quão incrivelmente forte ela é. Dando um passo mais perto, seu marido menciona que o rei definitivamente não mentiu para eles sobre as excelentes habilidades de combate dela. Acariciando gentilmente seus cabelos brancos, o mestre explica que o governante a chamou de a maior cavaleira de todas. A garota modesta cora e afirma que foi apenas um elogio educado, já que ela estava apenas tentando bloquear os ataques rápidos dele. De repente, os cavaleiros animados se aglomeram ao redor dela para perguntar como ela aprendeu um trabalho de pés tão inacreditável e movimentos loucos. Rindo das reações deles, o líder pede à sua esposa para passar algum tempo ensinando-os enquanto o grupo comemora. Afastando-se com seus companheiros de elite, um deles admite que originalmente pensou que o chefe tinha enlouquecido. O guerreiro loiro diz que está genuinamente impressionado, já que nenhuma outra pessoa no continente consegue lutar daquela forma. Seu marido concorda totalmente e diz que, embora tenha lutado seriamente, ele não conseguiu sequer tocar as roupas dela. O soldado loiro aponta o estilo selvagem dela e eles percebem que ela vem do território do norte de Amari. Sabendo que o lar dela é um campo de batalha incessante, os companheiros percebem que seu estilo perigoso, na verdade, faz todo o sentido. O líder explica que monstros sempre atacam daquelas montanhas, e ela segura uma espada desde antes dos 10 anos de idade. O companheiro percebe que lutar contra feras em vez de pessoas manteve a garota completamente alheia à sua força real. Kautz fica chocado por ela nunca ter perdido uma batalha em toda a sua vida sem sequer perceber o quão incrível ela é. O líder explica que ela apenas enfrentou mercenários fracos, então assumiu que seu grande poder era apenas algo comum. Afastando-se, o guerreiro loiro pergunta de repente ao duque se ele ainda planeja mandá-la de volta para sua terra natal. Ele lembra ao mestre sobre sua promessa ao conselho de mantê-la apenas até que sua perigosa doença do sono fosse curada. O companheiro acrescenta que ela é a verdadeira herdeira de Amari e que deve eventualmente retornar para proteger seus próprios cidadãos. Parecendo sério, o cavaleiro loiro se pergunta o que acontecerá com aquelas terras perigosas do norte se ela nunca retornar. O nobre poderoso fica em silêncio por um momento enquanto ouve as preocupações válidas de seus companheiros de confiança. O soldado continua dizendo que eles devem deixá-la voltar
já que a presença dela é crítica para a sobrevivência de seu lar. O silêncio enche o corredor enquanto o jovem mestre processa essas palavras pesadas sobre sua bela esposa. Virando-se, o duque pergunta friamente por que o destino da pátria distante dela deveria ser de alguma preocupação para ele. Ele sugere casualmente enviar uma enorme pilha de dinheiro para o povo dela todo ano para mantê-los felizes. Com um olhar afiado, o duque declara que ela pertence a ele porque é a primeira parceira igualitária que ele encontrou. Ele se lembra de como ela chegou pela primeira vez em um vestido preto barato, com mãos ásperas e bochechas rachadas pelo frio congelante. Apesar de sua aparência pobre naquela época, sua postura era incrivelmente reta e sua determinação nunca vacilou. Acima de tudo, o olhar dela era tão afiado e claro que ele soube instantaneamente que ela era uma guerreira verdadeiramente excepcional. Lembrando-se de sua força única, o líder poderoso decide secretamente que nunca a enviará de volta para casa. Algum tempo depois, a jovem duquesa está lendo um livro quando o mordomo a avisa sobre a próxima temporada social. Ela se lembra de que os nobres costumam dar muitas festas para se misturarem uns com os outros durante este período quente. A garota se pergunta se ela também deve ir e o mordomo diz que todos devem saber que ela é a nova grã-duquesa. E explica que ninguém nessas festas terá uma classificação mais alta, então ela não precisa se preocupar com nada. Ela se pergunta se pode apenas sentar em um canto para meditar, mas o mordomo sorri e diz que ela não pode ignorar os convidados. A senhora pergunta se seu marido irá com ela, mas o mordomo diz que o Lorde está ocupado com reuniões por um tempo. Como ela é uma guerreira, ele sugere a contratação de uma professora rigorosa chamada Madame Somona para ajudá-la a aprender as regras da alta sociedade. Esta menção à etiqueta traz de volta velhas memórias de sua mãe gritando com ela para se portar com dignidade. Sua mãe sempre exigia que ela agisse com graça como uma bela flor balançando ao vento suave. A mulher queria que sua filha garantisse um casamento rico para finalmente escapar daquela região congelante e miserável. A jovem garota observava sua mãe chorar e implorar aos deuses para deixá-la sair daquele lugar infernal o mais rápido possível. Um dia a mãe ficou extremamente furiosa ao encontrar uma espada de treinamento jogada na neve fria lá fora. A garotinha rapidamente abraçou a mãe e admitiu que foi ela quem implorou para os cavaleiros a ensinarem. A mãe gritou que a terra perigosa de Amari está cheia de goblins aterrorizantes que podem atacar a qualquer momento. Depois daquele incidente assustador, a mãe dela desistiu de ensiná-la a se comportar como uma verdadeira dama nobre. De volta ao presente, ela encara o livro complexo, enquanto o marido diz que ela não precisa fingir. A jovem esposa acredita firmemente que não pode arruinar a reputação do seu novo sobrenome familiar. Sua atitude séria repentina deixa o jovem e belo Lorde um pouco confuso. Ela se lembra do status lendário dele como o guerreiro absolutamente mais forte de todo o continente. Olhando para ele, ela promete fazer o seu melhor absoluto, mesmo que nunca consiga ser perfeita. O coração dela dói quando ela pensa nos terríveis pesadelos que o amaldiçoam todas as noites. Segurando sua espada, ela gostaria de poder estudar medicina útil em vez desses manuais entediantes. O jovem mestre sorri calorosamente e diz que ela parece um gato selvagem quando se senta assim. Essa comparação inesperada surpreende completamente a garota enquanto ela segura sua arma com firmeza. Inclinando-se mais perto, o Lorde toca gentilmente a mão dela enquanto comenta sobre como ela parece pequena. Ela olha diretamente nos olhos amarelos brilhantes dele e sente seu coração bater um pouco mais rápido. Com um sorriso sarcástico e gentil, ele diz que ela parece pronta para mostrar suas garras afiadas a qualquer momento. A jovem noiva se assusta com a proximidade dele e percebe que os olhos dele brilham com uma cor amarela viva. Sorrindo gentilmente, o belo mestre diz que eles provavelmente têm muito mais em comum do que pensavam originalmente. Enquanto uma chuva forte cai fora do castelo, ele pede à sua esposa para ajudá-lo a dormir pacificamente mais uma vez. Descansando em uma cadeira, a garota corajosa segura sua arma enquanto Cora peta a proximidade do rosto do marido. Ela se lembra do olhar brilhante dele como o sol do meio-dia que parece completamente diferente dos seus próprios olhos sem brilho. Ouvindo a tempestade lá fora, a jovem duquesa se aproxima da janela para fechar as cortinas escuras. Olhando para o Lorde adormecido, ela sabe que os belos olhos dele logo perderão o foco por causa dos pesadelos de sempre. Ela segura gentilmente a mão dele para confortá-lo porque parte seu coração pensá-lo vagando pela escuridão. Olhando para ele com profunda preocupação, a garota de cabelos brancos se pergunta como pode realmente salvá-lo dessa maldição sombria. Ela se lembra de uma doce canção de ninar da sua infância quando ventos congelantes uivavam do lado de fora da janela do seu quarto. Segurando a mão quente dele, a jovem duquesa reza secretamente para que ele possa desfrutar de um sono pacífico sem sonhos ruins. O cansaço eventualmente a vence e ela adormece bem ao lado dele até que uma voz repentina acorda.
Abrindo os olhos, a garota fica chocada ao ver o marido sentado bem ao lado dela sem camisa. Suas bochechas ficam vermelhas quando ela olha diretamente para o corpo musculoso dele e ela pergunta por que ele está vestido assim. A jovem esposa se pergunta por que o duque ocupado ainda não saiu do castelo para seus deveres matinais habituais. O nobre explica que ficou para trás de propósito apenas para conversar com ela antes de ir embora. Depois de pedir para ele se levantar por um momento, ela rapidamente pega seu robe cinza para cobri-lo. Ela envolve o tecido ao redor do peito dele e puxa o cinto com toda a sua força para esconder o corpo dele. O duque ri e pergunta se ela acha que ele está usando um espartilho apertado por causa da força com que ela está puxando. Sentindo-se muito envergonhada, ela rapidamente tenta desatar o nó apertado que acabou de dar no robe dele. Antes que ela possa mover as mãos, o belo duque de repente segura o pulso dela e a puxa para perto do peito dele. Ele a provoca mencionando que na verdade foi ela quem estendeu a mão para segurar a dele primeiro na noite anterior. Ela esconde o rosto de vergonha, já que esse jovem nobre a deixa muito mais agitada do que lutar contra dezenas de monstros assustadores. Algum tempo depois, o cavaleiro ruivo chamado Kautz chega e se ajoelha para mostrar respeito à bela grã-duquesa. A garota pede para ele se levantar, mas o jovem soldado percebe imediatamente que ela parece completamente exausta de seu dia. Ela admite que estudar regras sociais é muito difícil e se pergunta por que o poderoso guerreiro visitou seu palácio hoje. O mordomo sorridente explica que esse homem forte será seu acompanhante pessoal durante as próximas festas sociais. Madame Somona acrescenta que ele é um oficial de elite e é o melhor candidato absoluto para protegê-la na alta sociedade. O cavaleiro engraçado ri e destaca que na verdade ela é muito mais forte, então ela provavelmente acabará protegendo ele. E se gaba orgulhosamente de que sua personalidade charmosa ainda é altamente popular entre as nobres damas do império. Fazendo uma pose dramática, o cavaleiro confiante se gaba de como ele é bonito. Um silêncio constrangedor toma conta da sala enquanto todos olham sem expressão para sua jactância sem vergonha. Vendo a tristeza dele, a jovem duquesa rapidamente acena com as mãos e garante que ele é de fato muito bonito. O soldado reclama brincando que viver com o grão-duque arruinou completamente o gosto dela para homens. Durante a prática de dança, a garota educada acidentalmente pisa no pé dele e se desculpa imediatamente. Ele sorri e explica alguns sinais secretos, como o fato de um homem se puxar a manga dela ser um convite para o jardim. O mentor engraçado sugere que ela deveria apenas fingir não notar e pisar no pé do cara em vez disso. Esse conselho perigoso faz a professora rígida gritar instantaneamente com ele por ensinar truques tão violentos. Ela explica que a jovem noiva deve aprender a defesa adequada para evitar um verdadeiro banho de sangue na capital. Acenando em concordância, o cavaleiro lembra a ela que qualquer nobre ousado seria facilmente destruído por seu marido dragão. À medida que os dias passam sem descanso, ela passa todas as manhãs estudando muito com sua rigorosa professora de etiqueta. Durante as tardes ocupadas, a dama de cabelos brancos pratica dança de salão elegante com seu companheiro. Quando a noite finalmente cai, ela segura sua arma para treinar e ajudar o marido a dormir pacificamente. Embora sua rotina seja incrivelmente exaustiva, a jovem garota ainda parece absolutamente deslumbrante. Batendo palmas de pura alegria, os servos elogiam seus movimentos graciosos que parecem os de um cisne elegante. Receber palavras tão gentis de todos faz a jovem querer se esforçar ainda mais durante sua prática. Ela se apoia em seu companheiro e espera secretamente que esse esforço a torne digna de estar ao lado de seu marido. Seu foco se quebra inteiramente quando ela de repente percebe o nobre duque parado por perto e a observando de perto. Assustada com a presença dele, a garota desastrada acidentalmente pisa no pé dele e se desculpa rapidamente. Ela se sente extremamente envergonhada e explica que sua mente divagou por apenas um único segundo. O líder poderoso desce lentamente as escadas enormes enquanto o mordomo educado segue logo atrás. Olhando diretamente para sua esposa, o duque casualmente comenta que ela parece muito mais bonita do que o habitual hoje. A professora rígida explica rapidamente que a noiva está usando esse vestido pesado apenas para praticar seus movimentos. Com um sorriso gentil, o mestre sugere que ela deveria apenas tê-lo chamado para ser seu parceiro de dança. A garota de cabelos brancos parece surpresa porque presumiu que ele estava ocupado demais com suas reuniões importantes. Inclinando-se, o charmoso jovem mestre levanta gentilmente o queixo dela e sussurra seu nome com uma voz muito suave. Ficando extremamente agitada, ela se afasta rapidamente e diz que precisa continuar praticando com o cavaleiro em vez disso. Mais tarde naquela noite, um silêncio pesado toma conta do magnífico salão de jantar enquanto o casal se senta para comer. Enquanto mastiga sua comida, a garota observa silenciosamente o marido e tenta analisar seu humor atual.
Ela acha difícil de acreditar, mas o temível deus da morte está na verdade sentado ali fazendo beicinho como uma criança. Marion fala durante o jantar silencioso deles e chama o marido pelo nome. Ela confessa timidamente que suas habilidades de dança ainda não são muito boas, apesar de todo o seu trabalho duro. A garota admite que continua pisando nos pés do pobre cavaleiro durante suas sessões de prática agitadas. Ela então olha para o marido e pergunta se ele dançará com ela assim que ela finalmente melhorar nisso. Esse pedido doce faz o jovem Lord sorrir e chamá-la de uma garota muito estranha. Ele olha para sua bebida e admite que sente um pouco de ciúme porque se importa muito com ela. Segurando delicadamente seu copo, ele diz à esposa para apenas relaxar porque não quer que ela se sinta sobrecarregada. O mestre garante a ela que ela pode simplesmente se divertir em vez de se preocupar em cometer erros. Olhando para suas mãos, ela promete silenciosamente se tornar uma dama verdadeiramente perfeita para o próximo grande evento deles. Algum tempo depois, o leal cavaleiro ruivo anuncia que eles finalmente chegaram à enorme propriedade. Usando pérolas elegantes, a linda garota se prepara para fazer sua grande entrada. Caminhando de braços dados com seu acompanhante, ela está determinada a nunca trazer qualquer vergonha ao nome do marido. Sua chegada é anunciada em voz alta para a multidão enquanto ela aprende sobre as regras rígidas da alta sociedade. A anfitriã dá as boas-vindas calorosas à jovem duquesa em seu salão e se oferece para apresentá-la aos outros convidados. Como os cavaleiros de escolta devem ficar longe dessas reuniões privadas de damas, ela tem que enfrentar essa multidão sozinha. Parada sozinha, a garota corajosa se apresenta com perfeita graça para mostrar que pertence à alta sociedade. Ela se sente aliviada por sua voz não ter tremido nem um pouco, enquanto as outras damas sussurram sobre sua grande chegada. Várias damas nobres se aglomeram ao redor dela imediatamente para elogiar seu vestido deslumbrante e sua beleza estonteante. Sentando-se para tomar um chá doce, ela se lembra de manter a calma total durante seu primeiro evento social. Uma das convidadas menciona o quão devotado o poderoso duque é porque ele claramente estima muito sua nova esposa. Outra dama admite que todos esperavam que o Lorde Silencioso mantivesse sua bela noiva escondida como uma flor delicada. Ouvindo atentamente suas palavras educadas à jovem, de repente percebe que algo parece muito estranho nessa conversa. Ela percebe alguns convidados escondendo seus risos maliciosos atrás de seus leques, enquanto sussurram coisas cruéis uns para os outros. A garota se lembra de suas aulas de etiqueta e percebe que esses nobres estão usando palavras educadas para chamá-la de amante de origem humilde. Ela se sente extremamente magoada quando trazem à tona um boato de que seu poderoso marido já tinha outra noiva antes dela. Seu coração se aperta enquanto ela tenta processar essa notícia dolorosa, enquanto mantém uma expressão completamente calma em seu rosto. A dama snob finge parecer arrependida e pede desculpas falsas por dizer algo tão doloroso diretamente em seu rosto. O momento tenso é interrompido quando uma mulher deslumbrante chamada Nanael chega de repente ao chá da tarde. A bela recém-chegada se apresenta como Naneuelt e se curva educadamente diante da jovem duquesa. Esta jovem dama é filha de uma famosa família marcial e atualmente brilha como a estrela mais brilhante da alta sociedade. Mantendo a educação, a garota de cabelos brancos se apresenta como a Marion Morte para mostrar seus bons modos. A dama morena comenta sobre o seu ornamento de cabelo, mas a jovem noiva detecta instantaneamente um insulto oculto em suas palavras. Ela diz a si mesma para manter o rosto completamente calmo e não mostrar nenhuma reação a esse ataque social traiçoeiro. Segurando suas mãos, a estrela social pergunta ansiosamente à nova noiva sobre a casa nobre específica de onde ela se originou. A pergunta inesperada pega a jovem desprevenida porque ela não tem um sobrenome de família chique. A convidada sorridente continua a pressioná-la, dizendo que adoraria ouvir tudo sobre sua terra natal nevada. Sentindo-se encurralada pela pressão repentina, a pobre duquesa luta para encontrar as palavras certas para responder. Outra mulher nobre intervém rapidamente para dizer a Nanael que cuide de seus modos e mostre o devido respeito à grã-duquesa. A dama acrescenta que entende a empolgação, já que todos sabem que a saúde do grão-duque finalmente está melhorando. Nanael rapidamente se assusta e diz que é muito rude que pessoas de fora fofoquem sobre os assuntos privados da casa do duque. Observando-a falar, a noiva de cabelos brancos se pergunta por que essa convidada aleatória está agindo como a verdadeira protetora de sua casa. As outras damas sussurram atrás de seus leques e a chamam de descarada por ocupar um lugar destinado à noiva anterior dele. A pobre garota sente uma onda de choque ao perceber que todos já sabem sobre o acordo secreto por trás de seu casamento. A jovem percebe em silêncio a dura verdade de que foi comprada apenas para ajudar o duque a dormir. Ela relembra como o poderoso senhor sempre permaneceu alerta durante o treinamento deles.
A dama se pergunta se era a única que estava sonhando enquanto todos os outros sabiam sobre seu contrato secreto. Sem a insônia severa dele, ela nunca teria sido trazida para o seu palácio enorme em primeiro lugar. Ela admite para si mesma que seu título de nobreza em sua terra natal é basicamente vazio, já que eles apenas guardam a fronteira fria. As terras de sua família são tão pobres que ela vivia mais como uma simples mercenária do que como uma dama adequada da alta sociedade. Apesar de sua origem humilde, a garota corajosa agora está na posição de duquesa de mais alto escalão do império. Essa mudança repentina faz perceber que ela deve encarar a dura realidade de sua nova posição. Sentando na sua cadeira, a jovem noiva sente o peso enorme de todos olhando diretamente para ela. Ela pode sentir os gestos de julgamento e os sussurros cruéis dizendo que ela não pertence a este lugar. Seu companheiro leal aparece com um sorriso caloroso para resgatá-la dessa situação desconfortável. O cavaleiro amigável a convida educadamente para caminhar com ele e mostrar as habilidades de dança que praticaram. A garota de cabelos brancos para de se mover de repente quando algo na sala cheia chama sua atenção. Ela avista a famosa estrela social parecendo incrivelmente alegre enquanto está cercada por um grupo de admiradores. Sentindo-se ansiosa na multidão, a jovem encontra conforto em saber que seu cavaleiro leal está bem ao lado dela. Sorrindo gentilmente, ela sugere que ele deveria ir aproveitar uma boa dança em vez de apenas cuidar dela o dia todo. Sentada sozinha, ela se pergunta secretamente se o bravo cavaleiro realmente defenderia sua honra contra esses nobres desagradáveis. Rumores dolorosos chegam aos seus ouvidos enquanto os convidados fofocam sobre como seu marido já foi profundamente apaixonado pela outra dama. Apertando seu vestido, ela tenta se convencer de que a verdade não deveria machucar, já que isso é apenas um acordo de negócios. Enquanto pensa em retornar para sua terra natal, fria um aperto repentino e agressivo em sua manga a assusta completamente. Um nobre mais velho e assustador sorri com maldade enquanto a chama de bruxa e exige que eles saiam juntos. Puxando-a para mais perto, o homem nojento diz que ela deveria parar de se fazer de difícil e mostrar a ele seus truques noturnos especiais. Uma mão forte de repente segura o ombro do nobre mais velho por trás para impedi-lo. O cavaleiro de cabelos ruivos encara o sujeito assustador, enquanto permanece protetoramente atrás da duquesa assustada. O homem nojento continua falando asneiras e exige saber o que ela faz para manter o marido feliz. O bravo companheiro aperta o ombro do nobre mais velho para fazê-lo parar de falar, e pede desculpas educadamente ao conde, mas explica que seu mestre ordenou que ele protegesse a jovem dama. Parecendo completamente aterrorizada, ela segura sua manga rasgada enquanto observa o confronto tenso se desenrolar. O protetor adverte calmamente o nobre tolo de que ele enfrentará um duelo mortal se continuar com esse comportamento. Ao ouvir esse aviso, o velho fica nervoso porque sabe o quão aterrorizante o grão-duque pode ser. Mais tarde naquela noite, um grito alto ecoa pelo palácio enorme, enquanto alguém implora por misericórdia. Dentro da carruagem, o cavaleiro de cabelos ruivos se ajoelha e implora para que a duquesa perdoe seu terrível erro. Olhando para sua senhora, ele pergunta preocupado se aquele nobre nojento disse algo estranho para ela. A jovem garante a ele que apenas levou um susto e ele promete destruir qualquer um que se atreva a tocá-la. Fechando os olhos, ela relaxa lentamente e se sente grata por ter um amigo tão leal ao seu lado. A carruagem passa pela floresta escura enquanto a garota espera silenciosamente que sua vida tranquila possa finalmente retornar. Retornando para casa muito mais cedo do que o esperado, os funcionários gentis cumprimentam a jovem duquesa na entrada principal. Mostrando um sorriso gentil, a garota de cabelos brancos mente e diz a eles que simplesmente ficou um pouco cansada. A criada atenciosa se oferece para trazer uma torta deliciosa, já que as damas nobres raramente conseguem comer em grandes festas. Sentir o calor genuíno deles a deixa triste porque percebeu que estava apenas sonhando em ser uma duquesa de verdade. Seu belo marido nota seu rosto pálido e pergunta instantaneamente se algo ruim aconteceu durante a festa. A pergunta repentina assusta a pobre garota porque ela não esperava que ele estivesse esperando por seu retorno. Ela afirma que se divertiu muito, mas o jovem senhor menciona que ela voltou bem mais cedo do que o planejado. Olhando de perto para seu rosto pálido, ele diz que ela parece completamente exausta enquanto ela se lembra secretamente dos rumores. Segurando sua preciosa espada com força, ela decide que não tem o direito de perguntar a ele sobre qualquer noivado anterior. Sentindo-se aliviado, o poderoso senhor estende a mão e coloca gentilmente sua mão quente em seu cabelo macio. Ele admite que só conseguiu pensar nela o dia todo, mas ela sente que esse gesto doce não é algo que ela mereça. Ele diz gentilmente para ela ir para a cama cedo esta noite para que possa finalmente descansar um pouco. Conforme a noite cai, a garota silenciosa permanece ao lado de sua cama segurando sua arma enquanto ele cai em um sono pacífico.
Na manhã seguinte, uma bela carruagem espera do lado de fora do grande palácio enquanto outro dia agitado começa. Os funcionários do palácio discutem secretamente como sua jovem senhora parece exausta porque ela nunca descansa. Eles notam que o mestre está dormindo muito melhor agora, mas ainda se preocupam com o fardo pesado dela. Para animá-la, o leal cavaleiro de cabelos ruivos traz uma caixa de doces coloridos preparados pelo chefe. O protetor gentil explica que todos estão profundamente preocupados porque ela mal tem comido nada ultimamente. Olhando para os doces deliciosos, ela finalmente reúne coragem para perguntar se os rumores sobre o noivado anterior dele são verdadeiros. O cavaleiro fica surpreso ao ouvir isso e confirma que ela estava de fato ouvindo algumas fofocas inúteis. Ele explica que um duque poderoso uma vez exigiu aquele noivado em troca de abastecer as linhas de frente com recursos. A jovem sente seu coração apertar, mas o companheiro acrescenta rapidamente que o acordo, na verdade, foi desfeito há muito tempo. O cavaleiro garante a ela que o grão-duque rompeu o noivado logo após retornar da guerra para se casar com ela em vez disso. Mesmo com suas palavras tranquilizadoras, ela ainda se preocupa porque todos na alta sociedade dizem que eles eram perdidamente apaixonados. O protetor preocupado então pede a ela para manter essa conversa em segredo de seu mestre para que ele não se encrenque. A jovem duquesa responde com atrevimento que assumirá total responsabilidade e enfrentará o próprio duque se necessário. De volta à festa lotada, as damas snobs continuam a fofocar sobre como apenas uma mulher realmente digna pertence ao duque. Elas se voltam para a beleza morena e perguntam se ouvirão alguma notícia feliz de casamento dela muito em breve. Tomando um gole lento de sua bebida, a garota de cabelos brancos pode ouvir cada palavra de sua conversa maldosa. Ela se lembra de como treinou seus ouvidos para detectar passos de monstros na neve congelante de sua antiga terra natal. Uma voz repentina e extremamente elegante interrompe seus pensamentos para cumprimentar a grã-duquesa diretamente. Olhando para cima, ela fica completamente atônita por uma mulher deslumbrante de cabelos escuros, vestindo um vestido incrivelmente caro. A convidada deslumbrante se apresenta como Catarina, a bela filha de um marquês muito rico. A jovem noiva percebe que essa dama deslumbrante é a filha do homem mais rico de todo o império. Quando a duquesa tenta se levantar, a dama rica pede educadamente para que ela permaneça sentada no sofá confortável. A deslumbrante nobre se senta ao lado dela e começa uma conversa muito tensa. Olhando para o grupo de fofoqueiras, a convidada elegante sussurra que o comportamento terrível delas é honestamente rude demais. A dama rica admite que apenas tolera aqueles nobres barulhentos porque os negócios de sua família dependem da proteção deles. Curvando a cabeça profundamente, a garota rica pede desculpas sinceras à duquesa, surpresa pelo mau comportamento de seus convidados. Ela revela que a dama irritante tem agido como a chefe da casa do duque e se gabando de suas vitórias na guerra. Rumores foram espalhados dizendo que a mulher orgulhosa substituiria facilmente a atual duquesa assim que o grão-duque melhorasse. Suspirando profundamente, a dama deslumbrante explica que gritar um desejo estúpido para o mundo inteiro nunca fará com que ele se torne real. Levantando-se com orgulho, a dama elegante garante à garota silenciosa que ela é a única e verdadeira senhora da grande propriedade. A nobre acrescenta que as fofoqueiras estão se comportando de uma maneira barata que está completamente abaixo da dignidade da alta sociedade. Olhando para baixo com vergonha, ela diz que se sente péssima por uma convidada de outra terra ter que testemunhar uma situação tão bagunçada. Atônita por essa honestidade pura, garota de cabelos brancos pensa que essa dama incrível é o exemplo perfeito de verdadeira nobreza. A rica herdeira, segurando sua bebida, explica orgulhosamente que sempre se lembra dos pesados deveres que vêm com o nome de sua família. Sentadas juntas no sofá confortável, a jovem duquesa percebe que finalmente está sorrindo e desfrutando de uma conversa normal. Embora a conversa pareça ótima, a garota silenciosa percebe em silêncio que sua nova amiga está na verdade errada sobre ela. Embora ela saiba que a deslumbrante Nanael é na verdade o par perfeito para Victor, ela é trazida de volta à realidade por seu marido. Enquanto ela está sentada em seu quarto, o poderoso senhor se ajoelha diante dela e reclama gentilmente que ela tem agido muito distante ultimamente. Olhando para o rosto dele, ela sente um ciúme profundo que não tem o direito de sentir enquanto deseja que os olhos dele fiquem apenas nela. O belo duque lhe diz gentilmente que ela não precisa comparecer àquelas festas entediantes se elas a fazem se sentir tão cansada. Embora quase concorde, a jovem duquesa recusa rapidamente porque não quer fugir de suas responsabilidades. Erguendo-se imponente em seu lindo vestido branco, ela resolve abraçar plenamente seus deveres reais, mesmo que seja apenas temporário. A jovem olha ao redor da enorme festa, esperando encontrar sua nova e amigável companheira durante o evento final. Sentada em silêncio em um sofá,
ela diz a si mesma que só precisa aguentar este último encontro. Perto dali, algumas damas snobs começam a conversar sobre um boato sinistro que um mercador viajante compartilhou com elas. Elas sussurram que as mulheres do norte moem ossos de monstros até virar pó para controlar magicamente seus maridos. As amigas acham essa prática nojenta, mas a narradora promete que seu próximo conto é ainda pior. A nobre fofoqueira afirma que a fria região norte é tão pobre que as damas de lá farão qualquer coisa por comida. Ouvi-las dizer que o povo do norte age como fera sem virtude a faz perceber que elas estão insultando sua terra natal. Ela se lembra de seu amado povo que trabalhou incansavelmente no frio congelante para sobreviver ao inverno rigoroso. Levantando-se com orgulho, a jovem duquesa decide que não pode mais ignorar seus deveres reais. Ela acredita que o verdadeiro dever não é algo que você só escolhe fazer quando se sente confortável. Decidida a proteger sua terra natal, ela caminha lentamente até a mesa onde as damas snobs estão sentadas. A jovem corajosa se lembra de seu juramento como cavaleira e sabe que deve defender a honra de seu povo. Aproximando-se delas diretamente, ela menciona casualmente que vem exatamente daquela fronteira que elas estavam discutindo. A senhora fofoqueira congela em choque absoluto quando percebe que a duquesa ouviu cada palavra. Olhando de volta a beleza de cabelos brancos, nota calmamente que o grupo claramente insultou tanto ela quanto sua terra. Ela encara a mulher chocada e a avisa que insultar os outros sempre traz consequências graves. Enquanto o cavaleiro de cabelos ruivos corre em pânico, ela declara que sua determinação pessoal já está tomada. Segurando seu belo vestido, ela decide arriscar toda a sua reputação para defender seu amado lar. A duquesa corajosa joga sua luva na mesa e desafia oficialmente a nobre rude para um duelo repentino. A orgulhosa dama parece completamente atordoada pelo fato de uma duquesa de alto escalão realmente querer lutar por causa de palavras. Ao ouvir essa declaração ultrajante, seu protetor leal esfrega a testa porque não consegue acreditar no que está acontecendo. Ela explica firmemente que não há absolutamente nenhuma razão para outra pessoa intervir e lutar sua própria batalha. Enquanto ela se prepara para defender sua honra, as notícias caóticas se espalham rapidamente pelo enorme terraço do palácio. Segurando a espada pesada, ela secretamente se preocupa que seu vestido caro possa rasgar durante o combate intenso. Caminhando até o jardim, ela insiste em manter seus movimentos mínimos para não estragar a roupa cara. O companheiro pergunta se as pessoas no Império deveriam apenas aceitar insultos sem se defenderem. O protetor de cabelos ruivos se sente derrotado e decide que apenas explicará essa situação complicada para seu mestre mais tarde. Olhando para sua lâmina, ela admite silenciosamente que um duelo é a única maneira que conhece de resolver conflitos. O protetor preocupado implora desesperadamente que ela não acabe com a vida de seu oponente porque isso causaria um escândalo. Ela se pergunta se eles podem apenas evitar golpes letais, mas ele aponta que ela não percebe seu próprio poder massivo. Pensando que ninguém jamais poderia se comparar a seu marido como oponente, ela se pergunta por que seu companheiro está tão preocupado. O cavaleiro inimigo sugere educadamente que ela ainda pode recuar e deixar seu protetor de cabelos ruivos lutar em seu lugar. Ela calmamente garante a ele que ninguém o culpará mesmo se ela de alguma forma acabar se machucando neste duelo. O árbitro rapidamente se aproxima e diz a ambos os lutadores para tomarem suas posições para que possam finalmente começar. Seu protetor preocupado grita para ela não acabar com a vida de seu oponente, enquanto ela saca sua espada instantaneamente. Enquanto uma nobre atordoada assiste em choque total, a jovem duquesa só quer terminar a luta o mais rápido possível. A partida intensa termina de repente em apenas 2 golpes rápidos, porque a velocidade incrível dela é rápida demais para ele. Colocando sua lâmina afiada bem contra o pescoço dele, ela pergunta se ele se rende, e o cavaleiro derrotado se rende rapidamente. Depois de saber que o nome dele é Jeffrey, ela se apresenta orgulhosamente como Amarion of Amari para toda a multidão. Ela lhe diz onde mora caso ele queira vingança, mas não sente absolutamente nenhuma alegria nesta vitória fácil. Percebendo que só sabe como resolver problemas com sua lâmina, ela pede ao seu companheiro para voltar para casa.